Imagine-se na França do início do século XVI. A pequena cidade de Noyon, com suas ruas estreitas e igrejas imponentes, viu nascer em 10 de julho de 1509 um garoto que mudaria a história do cristianismo. O nome dele? Jean Calvin. E nós vamos conhecê-lo posteriormente como João Calvino. O pai dele era Geraldo, que trabalhava para o bispo local. Era um homem respeitado entre a classe média europeia, que se ocupava como secretário procurador da biblioteca da catedral. Desde cedo, Calvino esteve envolvido em um ambiente, então, de livros, discursos e debates. Em 1523, agora não mais como um menino, Calvino deixa Noyon e vai estudar em Paris, com os custos bancados pela igreja. Foi ali, entre os muros das universidades, que ele conheceu o humanismo, um movimento que revolucionava o pensamento europeu. Ele, em seus tempos universitários, devorava livros, mergulhava nas obras de escritores clássicos e absorvia cada nova ideia que surgia no contexto. Calvino rapidamente se destacou nos estudos e em 1529 concluiu seu curso de artes, pronto para trilhar novos caminhos. Com o diploma em mãos, ele mudou de direção e decidiu seguir agora para o direito. Foi estudar em Orleans e Bourges sob a tutela dos maiores juristas daquela época. Calvino se tornava paulatinamente uma mente afiada, capaz de articular argumentos complicados e enfrentar os adversários mais difíceis. Mas a sua paixão pelas leis não o afastou da filosofia. Em Bourges, ele se juntou a um grupo de intelectuais que admiravam Erasmo de Roterdã, o grande humanista que clamava por uma reforma da igreja. Calvino, entre eles, mergulhou nas ideias de humanistas e, mesmo já licenciado como advogado, se dedicava a um projeto ambicioso. Ele queria escrever, e escreveu, um comentário da obra De Clementia, do filósofo romano Sêneca. Era 1532 quando ele publicou, então, este primeiro livro, e já demonstrava para todo mundo que ele tinha talento como escritor e como pensador. Mas havia algo mais acontecendo no interior de João Calvino. Apesar de, diferente de outros reformadores como Agostinho ou Martinho Lutero, Calvino não ter deixado um relato detalhado de sua conversão, o que aconteceu foi realmente uma mudança dramática na sua caminhada. E dá para chamar, então, essa mudança de conversão. O que sabemos é que, entre leituras de textos reformados, estudo das Escrituras e discussões fervorosas com os intelectuais da época, ele chegou a uma conclusão. Não podia mais se alinhar com a Igreja Católica. Ele tinha que se juntar aos protestantes. Em 1534, ele voltou para Noyon e tomou uma decisão. Renunciou aos benefícios eclesiásticos que o seu pai havia conquistado para ele. Isso significava abrir mão do seu sustento, mas ele já estava decidido. Logo em seguida, o cenário religioso da França se tornou muito hostil para Calvino. O Francisco I, o rei, que antes mantinha uma política assim mais ambígua em relação aos protestantes, passou a perseguir aqueles que se alinhavam às ideias reformistas. A única saída de Calvino foi o exílio. E o destino dele? A cidade suíça de Basileia. Para Calvino, aquele exílio parecia até mesmo uma oportunidade para se dedicar ao que ele mais amava, estudar e escrever. Calvino queria ser escritor. Em sua mente, ele tinha um projeto ambicioso, que era sistematizar a fé protestante, oferecendo um guia para os novos seguidores da Reforma. E assim, na tranquilidade de Basileia, ele escreveu aquilo que se tornaria um de seus maiores legados, a obra intitulada As Institutas da Religião Cristã. A primeira edição desse pequeno manual foi publicada em 1536 e nele Calvino começou a construir o pensamento que moldaria o protestantismo depois. Depois de um certo tempo naquela cidade, Calvino decidiu seguir viagem para Estrasburgo, na Alemanha, em busca de um outro lugar. Ele achava que em Estrasburgo ele teria mais condições de escrever seus textos. Ele iniciou a viagem, mas não conseguiu chegar lá. Conflitos na estrada o forçam a se desviar e ele entra em Genebra. Aquela cidade, a cidade que acabara de romper com o catolicismo por ordens dos magistrados locais.
mas que ainda não sabia direito como se guiar pelo protestantismo. Genebra estava vivendo dias de muita angústia. O líder espiritual, Guilherme Farel, lutava para organizar a nova fé protestante entre a população, mas ele não estava conseguindo a contento. Quando Farel soube que Calvino estava na cidade, Calvino, que já era uma pessoa conhecida entre os protestantes por causa do livro que ele acabara de escrever, ele foi ao encontro do jovem pensador e implorou para que Calvino ficasse na cidade e o ajudasse a organizar religiosamente Genebra. Calvino resistiu. Calvino argumentou que queria paz para escrever seus textos, ele queria ser escritor. Farel, entretanto, decidido, lançou uma, entre aspas, maldição sobre Calvino. Ele disse: Deus amaldiçoe teu descanso e a tranquilidade que buscas para estudar, se diante de uma necessidade tão grande te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. Essas palavras caíram como uma bomba na cabeça de Calvino. Logo ele desistiu de seguir viagem para Estrasburgo e aceitou ficar em Genebra. Ali ele começou a sua jornada, não mais como um escritor, mas como um reformador. Ele continuará escrevendo, mas agora os seus textos têm um outro papel. Ele trouxe para a cidade todo o seu conhecimento teológico, toda a sua formação jurídica e usou ambas estas qualidades para reorganizar Genebra em dimensões sociais, religiosas e políticas. Genebra antes era uma cidade angustiada e incerta em seu caminho, e agora ela se tornou um centro pulsante para o pensamento reformador. Calvino será o arquiteto dessa transformação. É preciso lembrar, assim, que às vezes os grandes momentos da história nascem de encontros inesperados e palavras que nos tiram do caminho antes planejado. E foi deste jeito que Genebra e Calvino se encontraram, daqui para frente, para sempre, ligados pela história da Reforma Protestante. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal e encaminhe para alguém que possa se interessar por este conteúdo. Mas o mais importante, não se esqueça de dar o seu like. O seu like vai mostrar para o YouTube que este vídeo é digno de ser encaminhado. Além disso, coloco aqui para você 2 sugestões de curso. Um curso de escatologia e um curso de interpretação bíblica. Até a próxima, se Deus quiser.